Rússia e Estados Unidos com a Ucrânia no meio. Fala assim, guerra nas manchetes espalhadas pelo mundo. O professor Marcos Vinícius de Freitas, que é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, vai falar sobre esse tema e está conosco aqui no Entre Linhas. Professor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, é um prazer conversar com você e com os ouvintes. Professor, o assunto é, nós estamos retomando em algum momento as tensões mais duras da Guerra Fria, porque a Ucrânia é só o argumento. A guerra que nós estamos vendo, pelo menos de informação e de versões, é entre a Rússia e os Estados Unidos, obviamente com seus aliados da OTAN. Estamos revivendo parte da Guerra Fria? Eu acho que nós estamos vivendo aí a herança da Guerra Fria, né? Se você pensar que o colapso do Império Soviético, que é considerado por Putin como a maior tragédia do século XX, o que aconteceu logo depois é que havia mais ou menos um acordo de cavaleiros de que a OTAN, que foi uma organização formada justamente para combater a União Soviética, que ela não aprofundaria e que não chegaria até as bordas da Rússia. E na ocasião, ela contava com 19 membros e agora são 30. Muitos destes, inclusive, localizados justamente na fronteira da Rússia. E o que Putin está estabelecendo é que, olha, pode chegar até aqui, mas a Ucrânia, que é parte histórica da União da Rússia, não deve fazer parte disso, porque seria um inimigo ali na sua porta, o que facilitaria qualquer movimentação militar com relação à Rússia. Então, você está vendo aí todo este legado da Guerra Fria voltando aí como uma parte importante nesta discussão, justamente porque estes assuntos e muito daquilo que foi acordado no fim da década de 80 e no início da década de 90, de alguma forma foi alterado aí o jogo e você vê essa disputa geopolítica entre potências. E olhando especificamente para a questão geopolítica, o senhor acha que os sucessivos governos norte-americanos e do Ocidente menosprezaram o sentimento russo porque o colapso foi soviético? A Rússia, obviamente, sentiu o baque naquele momento, mas a gente viu depois uma certa recuperação e agora a gente está vendo claramente um discurso expansionista por parte do presidente russo. O senhor acha que houve um erro de estratégia do Ocidente ao ampliar, por exemplo, essa borda da OTAN? Sim, né? O que a gente notou ali é que, de fato, não deveria ter, e isso faz sentido, porque se você pensar, vamos voltar um pouquinho na Guerra Fria e lembrar que quando os russos quiseram colocar bases militares, por exemplo, em Cuba, gerou-se ali toda uma discussão Sim. E, inclusive, um momento muito grave de tensão. Então, o que aconteceu é que depois do fim da Guerra Fria, com o Ocidente tendo vencido a Guerra Fria, o que se esperava é que também, a Rússia também acreditava que haveria aí algumas facilidades no seu ingresso dentro do contexto econômico internacional e uma série de promessas que foram feitas na ocasião pelo Ocidente que não aconteceram. Então, o que nós vemos aí é que a Rússia tem os seus problemas internos, que a sua situação econômica é complicada, mas nós entendemos também que na parte ocidental, esta situação da expansão da OTAN nesta direção é que foi problemática. E a Rússia, né, e o Putin tem aí utilizado as armas que ele possui para tentar resolver esta situação que é uma afronta e que lhe é um perigo do ponto de vista militar. Então, você vê ele utilizando a questão do petróleo e mesmo as sanções que foram feitas contra a Rússia no passado não funcionaram. Então, você vê que neste momento ele tem aí uma certa vantagem nessa questão da negociação e na própria situação. Professor, a gente viu o governo alemão, o governo francês, os líderes desses dois países tentarem ali um esforço diplomático. Agora Boris Johnson, também do Reino Unido, está dizendo que vai fazer a mesma coisa no encontro pessoal com Putin. Mas Vladimir Putin negocia só diretamente com Washington, não é isso? Embora os europeus tenham, obviamente, uma importância gigantesca, mas a discussão dele é diretamente com Washington, não é? E mesmo Washington não quer que haja muitos interlocutores nessa situação. Né? Por que os europeus estão preocupados? Porque é na fronteira com eles. Né? A Rússia é o fornecedor de gás natural,
para a Europa. Nós estamos em pleno inverno europeu, então os europeus estão mais do que preocupados. Inclusive, você vê até o presidente da Turquia tentando adotar aí uma posição de intermediador. Mas o presidente Putin sabe que a negociação é diretamente com Washington e o presidente Joe Biden é que tem aí a carta de dizer ou não se a OTAN aceitará um compromisso de que a Ucrânia não deverá se tornar membro a Ucrânia não deverá se tornar membro da OTAN. Então, ele sabe que o contexto europeu, por mais aparato militar que possua, de fato, na mesa de negociação, quem importa são os Estados Unidos. Professor, me permita colocar dois países nessa história. Primeiramente, a China, que fechou questão em relação aos russos, inclusive colocando Taiwan, porque reclama da influência americana sobre Taiwan, o apoio sobre Taiwan, e a China reivindica Taiwan como um território dela. E também a participação brasileira, o governo brasileiro, até que ponto o Brasil tem que opinar sobre esse assunto, levando-se em conta que, por razões comerciais e diplomáticas, o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, deve viajar, inclusive, à Rússia na semana que vem. Não, em primeiro lugar, com relação à China, eu acho que, de alguma forma, essa situação tirou tirou Taiwan, né, da discussão, e os Estados Unidos passaram a ter de voltar a discutir na sua atuação na aliança transatlântica com a Europa. Então, de alguma forma, isso favoreceu um pouco da situação e daquela construção que nós vimos sendo construídos contra Taiwan e contra a China nessa situação. E nada vai acontecer, tenha certeza, até o fim dos Jogos Olímpicos de Pequim, porque a China é um importante garantidor para um aumento das ações e sanções que os Estados Unidos e a Europa vierem a fazer contra a Rússia. Isso será, de alguma forma, remediado pela ação chinesa. Então, isso é importante entender aí a este parceiro. No caso brasileiro e a visita do presidente Bolsonaro, eu acho que nós temos aí mais a que fazer a visita, não faz sentido a ingerência dos Estados Unidos na questão política do Brasil. O importante até seria que o presidente Bolsonaro utilizasse este momento até para dizer que vai também numa missão de paz, né, no sentido de construir ali uma forma de conversação, de ser mais né, e um parceiro importante, que faz parte do BRICS, a se juntar a Boris Yeltsin, a Boris Johnson, ao presidente da França, no sentido de tentar evitar que alguma tragédia maior aconteça ali. Professor Marcos Vinícius de Freitas, muitíssimo obrigado pela gentileza de se juntar a nós aqui no Entre Linhas. Boa tarde ao senhor. Eu que lhe agradeço pela oportunidade. Tenha um excelente dia.